Fala, galera. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Corinthians faz proposta para o René, da Portuguesa. Liga é regularizado e já pode estrear pelo Corinthians contra o Fluminense. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Vai, Ronaldão, agora sim. Lingard apareceu no vídeo da CBF, tá disponível, pode jogar pelo Corinthians. Vamos dar uma olhadinha nessa história? Vamos. A conta de celular de Memphis Depay aparentemente pode vir um pouco mais alta do que ele gostaria. Nem o milionário salário do atacante é capaz de pagar a fatura que pode vir do STJD. No último domingo, após sair lesionado do confronto contra o Flamengo, ele foi visto usando o telefone celular no banco de reservas. A explicação foi dada. A questão do celular ali, acho que é um detalhe, né? Ele já justificou, não precisa nem eu falar, ele já disse por que ele estava com o aparelho. Ele queria estar no campo, apoiando os companheiros, mas queria já trocar informações com as pessoas da Federação Holandesa. Mesmo assim, pode ser enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O resultado, o camisa 10 pode receber uma suspensão de 1 a 6 jogos, além da multa. Enquanto um gringo se recupera, outro vira peça disponível. Finalmente, Lingard pode estrear pelo Corinthians. O inglês chegou em São Paulo no dia 1º de março e só agora apareceu no bid. No próximo confronto contra o Fluminense, no dia 1º de abril, Lingard já pode ser relacionado por Dorival Júnior. Por falar em reforços, hoje é o último dia da janela de transferência e o Corinthians quer se mexer para anunciar mais um jogador. A primeira opção foi Arthur Cabral. Foi oferecido para o Corinthians, a gente fazer uma análise crítica financeira, né, para ver se a gente consegue pagar o salário aí, porque a gente assumiu um compromisso com a reestruturação financeira que a gente não ia colocar mais combustível nessa dívida que nós temos. Após a análise, foi visto então que o preço do combustível era realmente muito alto. O Botafogo propôs empréstimo com opção de compra, porém o Timão deveria arcar com o salário integral do atacante de 27 anos. Nada de acordo. O Corinthians se dispôs a pagar apenas 50% dos custos. Quem pode aparecer nas próximas horas é René, atacante da Portuguesa. A diretoria apresentou a proposta de empréstimo pelo jogador de 22 anos. René tem 11 jogos nesta temporada, marcou 7 gols, média de 0,64 gols por jogo, melhor do que qualquer jogador corintiano. Yuri Alberto é quem tem a melhor média, 0,36. Em 11 jogos, balançou as redes em 4 oportunidades. Ronaldão. Sim, bebê. Uma curiosidade, de 1 a 10, qual é o seu nível de satisfação com o Corinthians nessa temporada? 5 nessa temporada? O que é, Jorge 5 Jesus? não, 10. Já é campeão da Supercopa. Já tem o título de campeão, já não chegamos nem a abril O Campeonato ainda. Paulista, então não perdeu ponto. No Paulista foi o Paulistinha, né? Agora é Paulistinha. Aconteceram muitas coisas. E foi uma entendi. preparação para o Corinthians pelo seguinte, e hoje está fazendo um ano que o Corinthians ganhou esse Paulistinha. Hoje, hein? Então, o que vale entendi. mesmo... É verdade, o que vale mesmo é a Supercopa. E vou dizer mais, o torcedor corintiano está como eu, assim, sorridente, ó. Sabe por quê? Hoje tem o Marcelo Paz como um cara que coordena o futebol e conhecedor de futebol, como vai saber usar essa janela e vai já ter agora o Lingard. Como é que é o Lingard. Tem fotos novas do Lingard. Marcelo Paes? É, Tem fotos novas dele? É, porque- Pra ver se o cabelo continua pretinho? Não, ele é um baita profissional. Pra ver se ele tá com, Estresse. com esse ânimo seu aí de 10. Acho que tá. O Corinthians cada dia é uma história, meu velho. Vocês não sabem o que é o Corinthians. Então, eu tô falando do Marcelo Paz. Fica na sua, assistindo seu cavalo. O Marcelo Paz é um cara conhecedor do que tá fazendo. E conhece muito bem os bastidores. Tanto é também que já está tomando providência com os juízes que estão indo na arena com a cabeça voada lá. O cara vai ter que estar atento para apitar o jogo com o Corinthians agora, viu, Cicinho? É isso que eu vou dizer para você. Olha, Eu não entendi o que ele falou, mas tudo bem, né? Ele fez uma mistureba aí, né? Seguinte, vamos já falar mais. Ô, Peça, Lingard vai jogar, hein? Você quer ressaltar de novo que hoje é um dia? Isso, vamos mágico? lá. Ele que então- não já foi ressaltei. indicado pelo Memphis, né? Isso você falava? ele não foi. A gente acredita. Ué, ele não foi. Tá bom. Foi o Labiar. Eu acredito. Enfim, saiu no bid, tava... Depois que saiu o visto de trabalho, era Rabiar. meio
só um trâmite natural. E aí ele vai jogar quarta-feira, a não ser que apareça alguma intercorrência aí médica até lá, até o treino de terça. Mas ele vai jogar, deve fazer dupla de ataque com o Yuri, já que o Memphis está machucado. Então deve jogar Jesse Lingard e Yuri Alberto no ataque. O Guinegão teve a lesão constatada agora, acho que é uma lesão de grau 2, um mês parado aí também, pelo menos. Teve lesão na seleção sub-20. Onde é a lesão? Então, não tá na coxa, mas a seleção não divulgou, o clube está esperando chegar ou o jogador ou os exames tal para dar uma olhada. Mas de qualquer maneira, estava na reserva, mas você perde uma opção, sem dúvida nenhuma. E o Corinthians está nessas últimas horas aí no mercado, tentando viabilizar jogador. Tinha feito uma oferta pelo René da Portuguesa, 22 anos. Tem 7 gols em 11 jogos no ano, né? Um bom ano, né? 22 anos só. Foi aquele que perdeu os 2 pênaltis contra o Corinthians, inclusive. Só que a Portuguesa está reticente, quer dinheiro, dinheiro. O Corinthians não pagou nem para o Alisson, com toda a trajetória de carreira que o Alisson tem. Aí a Portuguesa não estava abrindo mão, queria 1 milhão pelo empréstimo e tal. O Corinthians, pelas últimas informações que estão chegando aqui, está desistindo também da contratação do René. Enfim, que siga lá na Luz ou vai para outro lugar, jogue a Série D, paciência. O Corinthians não vai querer pagar. Percebe? Você percebe? Eu tenho uma maldade. Tem uma mágoa, cara. Para, velho. Maldade tem que pagar pelo jogador. Não dá, tem que pagar. Ele vai jogar a Série D. Não é uma honra jogar. E daí? Ah, meu Deus. Mas nesse caso, Tem uma... Puxa vida. com todo o respeito, mas o jogador que vai jogar a Série D para jogar a Série A... Isso, eu teria que pagar pro Não, mas Corinthians. Podia ser no Vitória, podia ser no Eu sei, Grêmio. mas não basta só o cara querer. O Sony vive num balão, cara. É o padre do balão. O clube também precisa entrar nessa. Também não pode falar, ó, eu quero, tô indo. Depende. Depende de quê? Porque assim, Márcio... Todo mundo tem que largar tudo pra jogar no Corinthians. Não, pra jogar na Vocês Série estão de A. brincadeira, meu Deixa irmão. eu te explicar. O volante lá, experiente, que estava na Lusa, como chamava, que passou pelo Cruzeiro, era o melhor, o cara mais famoso do time da Lusa agora no Paulista. Não, tudo bem, velho. Já, Enfim, pronto. pintou uma proposta da Série A. Ele falou, Português, eu não vou ficar na Série D, a gente tem um combinado, eu vim pra jogar pra você o Campeonato Paulista, eu não vou ficar. Aí a Portuguesa liberou o cara. É assim que tem os acordos com quem joga a Série D. Mas esse cara tem um acordo? Se tem um acordo, tem que liberar. Então, se ele não tem um acordo... O do volante teve, aí a Portuguesa liberou o jogador. Pô, paga, mano, 1 milhão. Não gastou, olha aqui, gastou 150 milhões para levar a Fiel, né? A Fiel, a invasão de Brasília. Fez certo. 150 milhões. Agora não tem um para contratar um zagueiro. Não, gastou 1,5 milhão, segundo informações, mas tinha que gastar mesmo, que gastasse mais. Não tem problema. Eu tô pegando o nome dele aqui, me fugiu o volante que saiu. A Portuguesa. O da Portuguesa. Não o Gabriel Pires. O Gabriel Pires, que é o canhotinho mais jogou no Cruzeiro e tal, já foi embora, porque não vai jogar a Série D. A Portuguesa tem esse convívio. Falando com quem acompanha mais a Portuguesa, falou, a gente sabe, quando acaba o estadual, dizima o time, porque os jogadores não querem permanecer. É difícil montar elenco para uma Série D, é assim que é. Então, se não é o Corinthians, se fosse o Vitória, o Remo, é Série A. Vai jogar contra os principais jogadores do país. Se a Portuguesa não liberar para ter uma taxa de vitrine, pôr o cara ganhar o dinheiro, mantendo o direito econômico, me desculpa, fica lá. Paga. Curumim, eu vou precisar da flanela lá. Paga. Agora. Vamos pegar Tô falando do Corinthians. Flanela pro Corinthians. Cadê? Aqui, ó, ela já tá aqui. Ó, obrigado. Se eu sou jogador, mas na hora. Obrigado, Luz. Eu vou jogar a Série A do Campeonato Achei Brasileiro. que era só com o Memphis, é toda a coisa. Ó, Cara, ele fica e quem não magoado, deve ficar... E a gente tá investigando os exames do Memphis. Amanhã não. Ó. Segunda-feira teremos novidades. Cadê que ele postou, hein? E ó, no Flamengo, o Plata pagou. Saulo, diversas vezes. Calma, Saulo, por favor. Já mandou 35 vezes. A pergunta do René no Corinthians. O René do Flamengo? Não, nem Fluminense, inclusive, né? Ele tá no... Do Flu, desculpa. Renovou com o Flu. Renovou com o Flu ainda. Ele foi do Fluminense. Só falta O René é o da Portuguesa. Porque o Corinthians, a informação que apuramos aqui na ESPN, que o Corinthians fez uma proposta de empréstimo à Portuguesa pelo atacante René, que foi um dos destaques da Portuguesa no Paulistão. Tem 7 gols em 11 jogos nessa temporada. O Corinthians fez uma proposta de empréstimo até o final da temporada, com uma taxa, né, pagando um valor pequeno, mas tem alguns empecilhos aí, porque a Portuguesa não quer negociar ele, é um jogador importante, e o Corinthians está em busca no mercado de um jogador
que faça uma espécie de reserva ali do Yuri Alberto, já que Pedro Raul não engatou e Arthur Cabral, vale aqui uma atualização, deu uma travada na negociação, tá? Travou? Travou, porque o Corinthians ele não quer pagar a totalidade do salário do Arthur Cabral. E o Botafogo, na sua visão, fala assim, pô, tô emprestando o cara, entendeu? Não, é isso, eu tô emprestando o cara. Eu tô emprestando e ainda vou ter que pagar. Eu vou ter que pagar ainda o salário dele? Mas acontece isso. Aí o Corinthians só tá esse Ontem a gente falou aqui da história aí. do Osmar Stabile. Falou. A gente falou aqui, né? Que ele não quer pagar o integral. A questão do Corinthians, ela é financeira no sentido, assim, de várias negociações ao longo dessa janela, elas se arrastaram porque o Corinthians entende que não vale a pena você ferir o seu fluxo de caixa, ferir o seu departamento financeiro para trazer contratações. Então, assim, todos os jogadores, todos os movimentos que o Corinthians fez nessa janela, Lingard, que aliás está no bid, já pode estrear, outros atletas, você teve um custo zero, praticamente só pagando salário. O Alan é o único que teve ali um custo, né? Que estava no Flamengo. Então, assim, o Corinthians, o presidente Osmar Stabile bate muito nessa tecla. E na conversa, né, com o Arthur Cabral, né, com o staff do Arthur Cabral, com o Botafogo, ficou muito claro que o Corinthians, desde o começo da negociação, não iria colocar grana na história, nem pelo empréstimo, nem pelo transfer e nem pela questão do salário, que é um alto salário. E aí você vai falar, poxa, mas como é que se paga um salário alto para um cara que não está rendendo? O Arthur Cabral é o jogador que veio da Europa e o Corinthians entende isso. Então, assim, hoje, se essa negociação não acontecer, e o Corinthians, obviamente, vai ter ainda uma conversa final para ver se cai ou não cai, hoje vai ser por causa dessa questão do Osmar Stabile de não querer pagar o salário integral. Hoje... Aqui, ó, detalhe rapidinho. A Fonte está assistindo o Fala Fonte e me alertou de uma questão que eu falei de maneira errada sobre o René na negociação. O Corinthians não pagaria pelo empréstimo. Não teria uma taxa de empréstimo, por exemplo, que nem falou do Alan, do Alisson... A janela do Corinthians é assim, custo zero. Isso, então o Corinthians não pagaria por empréstimo, que é um empréstimo gratuito até o final do ano, com opção de compra, e ainda tem que correr contra o tempo, né? Essa é a questão, porque a janela fecha nessa sexta-feira e o Corinthians precisa de um atacante. E aí essa questão. Essa da janela fechar hoje, então isso envolve o Arthur do Botafogo, envolve o Arthur Cabral, os dois, né? Dois do Botafogo. Tem que estar hoje já no bid, é isso? Não, tem que concluir a negociação hoje, né? O que acontece é o seguinte, como é que é? Você tem até um horário para você inscrever o jogador naquela coisa na plataforma das transferências. Ah, tá. Tipo assim, se eu não me engano é TAC que chama, não tenho certeza. Mas você pega o jogador, registra ele como seu clube e aí você tem que dar a rescisão pro clube que é ou empréstimo ou rescisão se está comprando no clube que é atual do jogador. Então, toda essa transferência, essa burocracia tem até um certo horário para ser feito na CBF. Então, por isso que muitas vezes negociações não dão certo, porque você não tem tempo hábil de fazer essa transferência. Porque não adianta você contratar o jogador, anunciar o jogador e não tiver inscrito. Sim, tem que ter a parte burocrática ali, tem que estar certa. Ô, Felipe, vamos lá, ó. Vamos lá, pessoal. Chegar nos 2.000 likes. Informação exclusiva de Arthur Vitor, René, Arthur Cabral. Bruno Andrade, direto do bunker lá. Se preparando para um ataque zumbi lá em Portugal. Vamos embora. Daqui a pouco tem informação do Flamengo. O Corinthians iniciou negociação com a Portuguesa para a contratação do atacante René. A diretoria do Timão apresentou uma proposta de empréstimo pelo jogador de 22 anos e espera concluir o acordo nas próximas horas. A janela de transferências do futebol brasileiro se encerra nesta sexta-feira, dia 27. As tratativas com a Portuguesa ganharam força após a tentativa de acerto com o Botafogo por Arthur Cabral não avançar. Os clubes não chegaram a um consenso em relação ao pagamento dos salários do centroavante. Na atual temporada, René disputou 11 partidas e balançou as redes em 7 oportunidades, considerando o Campeonato Paulista e Copa do Brasil. A atuação de maior destaque foi diante do São Paulo, no Morumbis, quando anotou 2 gols na vitória da Portuguesa pelo torneio estadual. Antes de se transferir para a Portuguesa, ele defendeu o São José, do Rio Grande do Sul.
O meio-atacante Jesse Lingard teve seu nome regularizado no boletim informativo diário BID da CBF e já pode fazer sua estreia pelo Corinthians. A tendência é de que o inglês fique à disposição de Dorival Júnior pela primeira vez no duelo com o Fluminense em 1º de abril contra o Fluminense no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista aguardava a aprovação de seu visto de trabalho para ir à Polícia Federal e, em seguida, ser regularizado no BID, algo que aconteceu na tarde desta quinta-feira. Lingard trabalha com bola no CT Joaquim Grava desde o início do mês e participa das atividades sem restrições ao lado dos demais jogadores do elenco. Ele utilizará a camisa de número 77 no Corinthians. Revelado na base do Manchester United, Lingard passou a maior parte da carreira no gigante do futebol inglês. Em seu país natal, o novo reforço do Timão também vestiu as cores do West Ham e Nottingham Forest. Nas 2 últimas temporadas, o atacante jogou no Seoul FC da Coreia do Sul. Por lá, disputou 67 partidas, marcou 19 gols e distribuiu 11 assistências.